Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Hoje, dia 2 de novembro de 2014, 8h37 na capital belo-horizontina, dia de finados, não é? Dia que muitas pessoas reverenciam, não é? Os seus mortos, né? Uma tradição, vamos dizer, não é, de visitar os cemitérios, fazer suas orações, levar flores, não é? Limpar túmulos, enfim, relembrar de um ente querido, não é? Hoje, não é, gente? A gente também é uma tradição, né? Um dia mais ameno, né? Mais tranquilo, sem muitas. O próprio dia, né? Que é um dia de respeito, não é mesmo? Que se tem por tradição, não é? Mas também é um dia normal, né? Muita gente trabalha, comércio, né? Tem toda a vida aí para se levar, né? É um dia de reflexão também, né? Sem sombra de dúvida, né? O Thanatos, que é a palavra grega, não é? Que significa morte, é muito importante, muito marcante na vida de toda pessoa, né? De todo ser, quando descobre a sua existência e que ela é finita, né? Que um dia rico, pobre, ou como se diz assim, remediado, não é? Um dia bonito ou feio, grande ou pequeno, gordo ou magro, né? Vai ter, vai chegar a hora, não é? E não tem como ludibriar, não é? Essa fatalidade aí. Muitos tentam, né? Tem até mesmo peças de teatro, não é? Contos, onde o homem já tentou, né, negociar com a morte, mas isso é tudo uma fábula, né, vamos dizer assim, contada, né, uma ficção, porque talvez seja essa a maior, duas coisas que talvez o homem persiga na sua existência breve, não é? Quando comparado aí no espaço, né? Einstein já explicou isso, né? Às vezes 100 anos que vivemos não significam grande coisa, não é? E nesses 100 anos ou 10 anos, às vezes que a gente vive 20, 30, 50 ou mais, sempre temos aquela preocupação, parece que já nasce inata, não é? Conosco, já está ali registrada no nosso cérebro, não é? Da onde que nós viemos, não é? E quando morremos, para onde vamos, não é mesmo? Aí vem um monte, mas muita filosofia mesmo, algumas sérias, outras de especulação, não é? De a ressurreição, reencarnação, não é? E aí a teoria, vocês viram essa semana, né? Teoria da evolução do Darwin, Charles Darwin, não é? O inglês, e a teoria do Big Bang, não é? A explosão que causou separação e depois união de energias, e essas energias se transformaram em vários corpos, né? E esses corpos é que deram origem a várias coisas que nós temos, né? Terra, água, ar, enfim, o universo, né? E até nós mesmos. Então é muito interessante essa reflexão, né? E o homem, por mais inteligente que ele seja, já foi à Lua, né? Hoje tem aí seus aviões, carros, edifícios, navios, indústrias, não é? A hidrelétrica, não é? Até mesmo a bomba atômica, né? De efeito devastador. Muita coisa o homem, com sua inteligência destinada às vezes para o bem, para o mal, ele fez no planeta, não é? Hoje até se discute que
se o homem não parar de interagir tanto dentro da natureza, né, onde ele faz mais tirar e mais sacrificar a natureza do que promovê-la, o planeta corre sérios riscos, não é, de desequilíbrio ecológico, não é? Então tudo isso está composto. O homem ainda está na discussão religiosa, não é? Na discussão não tão fragmentada como antigamente, né? Mas que chegou, não é, num ponto aí que ciência, não é, e religião, Deus e ciência, não é, que se explica, né? É a mesma coisa também, não é? Muitos não aceitam, estão juntos, lado a lado, não é? E talvez aí nos próximos séculos ou milênios, né, outras gerações possam realmente descobrir, não é, a função, não é, o vir do homem para o planeta e o partir do homem do planeta Terra, não é? Então é por aí, gente. Todo mundo aí, né? Cada um hoje, é claro que vai fazer sua reflexão a respeito. Muitos através de orações, não é? Rezas e visitas, lembranças, choros, né? E outros através de reflexões, né, mais filosóficas. Tem gente que não acredita em nada, né? Tem um ateu, tem o gnóstico, tem outras religiões, né? Então é por aí. O que vale que hoje é este feriado aí que, né, nos pede mais reflexão. Gente, ontem vocês viram aí uma notícia, né? Não, eu vou entrar aqui primeiro, do tal do Boko Haram, né? Nós estamos falando aqui o homem, e aí vem mais do que mais um exemplo do que é a figura do homem no planeta, não é? Eu estou lendo, né, um livro chamado Mestres da Guerra, que fala sobre um pouquinho da Primeira Grande Guerra, né, 1914-1918, e mais da Segunda Guerra Mundial, né, de 1938, né, a 1945, né? Parece que é isso, 1945. E por que eu tô falando isso, né? Aí você vê esses caras aqui hoje, esse tal de Boko Haram, né? Que é um grupo pequeno, gente, é pequeno, mas que, olha, a imprensa, né, pelo ato deles, pela ruptura e pela arrogância, né, eles acabam tendo muita mídia, né? Olha o que eles falaram ontem, né? Saiu essa semana. Eles sequestraram 200 moças, né? Aqui é um site até Portugal, raparigas, né? E as casaram. Teve 50 que fugiram. Então, mocinhas assim, aqui nós chamamos de adolescente, né? Ou na pré-adolescência, de 12 anos, 13, 14, né? Que aí já está entrando na adolescência mesmo, né? Que a adolescência começa aos 9 anos, né? Segundo uma profissional em saúde, né? De psiquiatria que estuda isso, né? Você tem a infância, né? Tem muita gente que diz que nós temos a infância que é do 0 aos 7 anos. Depois a segunda infância, não é? Dos 7 aos 14. E aí se entra na adolescência. Isso era antigamente, né? Agora o pessoal acha mais que a partir dos 9 anos. Mas isso aí não interessa. Isso lá na Nigéria, né? As meninas raptadas permanecem nas mãos dos seus captores. O Boko Haram nega cessar fogo com autoridades nigerianas. Na Nigéria, para você ver, ó, Nigéria é um país mais organizado dentro de todos, né, os países africanos. A Nigéria é um país que se organizou lá atrás, né, na década de
70, 80, a Nigéria começou a se organizar. Eu lembro que tinham missões que saíam aqui do Brasil, né? Carretas, tal. O Brasil tinha um comércio, algum tipo de trabalho com a Nigéria muito forte. Acho que o tem até hoje. Então, você vê, ó, na África, num país organizado, né? Aí você tem depois Marrocos, não é, que é bem conhecido, mais organizado. A África do Sul, né, que se organizou depois dessa luta, não depois, né, com a invasão aí dos ingleses, holandeses, né? E depois que fizeram um governo lá, mas fizeram o governo que deu o apartheid, né? Porque segregavam, separavam mesmo os negros, né? E tiveram muitas guerras civis e tudo, guerras entre tribos, não é? Os Zulus, os Tutsis e etc. Aí depois veio a era Nelson Mandela, voltou Nelson Mandela e a África se organizou, a África do Sul se organizou. Agora os outros 51 países, né, começam alguns se organizarem aí, alguns que têm colonização inglesa, acharam o petróleo, né, e vão daqui a pouco começar a explorar esse petróleo. Pode ser que vá trazer benefício, mas o que nós vemos não é. A gente vê na África isso daí, ó. A África é um continente rico, com ouro, pedras preciosas, água, petróleo, terra agriculturável, paisagens, né, muito bonitas. Os animais, não é que não tem continente nenhum, você não acha leão, não é, um tigre, os elefantes. Então, muita coisa que poderia prosperar a África. No entanto, a África parou, né? Comparado com muitos outros continentes, aí, muitos outros países, ela parou no tempo devido à exploração de países e devido, né, a esses grupos que infelizmente são financiados por esses países que começam a explorar a África. E o Boko Haram, aí, muçulmano, é um pessoal cruel, né? Tem outros grupos pior do que esses aí. Esses eu não tenho certeza, mas também parece que praticam. Quando eles chegam numa aldeia, se as pessoas não aderem ao movimento, eles põem fogo nas pessoas vivas, matam degolados, né, um ao outro, né, aqueles que eles prendem. Então, uma coisa assim terrível. Me chamou muita atenção, porque eu acredito muito que naquele ditado, né, com ferro fere, com ferro será ferido. As autoridades internacionais estão dando muito tempo, muita tolerância, não é, para esse grupo aí. Deveria capturar esse agressor, né, aos direitos individuais. Não estou falando nem da humanidade, direitos individuais, né, da pessoa, e julgá-lo, prendê-lo, igual até mesmo foi feito contra o Saddam Hussein, né? O Saddam Hussein ainda tinha motivos econômicos, motivos nacionalistas, não é? Esse aí é simplesmente numa religião, mas numa religião que é tão caótica, gente, que a gente nunca ouviu falar, não é? Uma religião que permite só exercer a crueldade, a maldade, né? A coisa mais vilipendiosa que tem no mundo, matar uma pessoa viva, né? Isso aí ninguém me explica, nem filosofia, nem religião, nem ninguém, que para entrar isso na minha cabeça e eu aceitar isso assim de graça, né? Por isso que eu, sério mesmo, se eu tivesse alguma poder de decisão, um voto eu daria para uma expedição entrar, pegar esse líder, né, e seus secretários aí, seu quartel-general, né, seu comando, seus imediatos, e fuzilá-los todos, né, não deixar nenhum vivo, porque eles também não têm piedade com ninguém. Gente, a seca, né, ontem nós vimos várias matérias sobre a chuva, né, muita coisa boa, mas
ainda é pessimista, e tem que ser mesmo, né? Eu vejo assim com bons olhos o trabalho da imprensa nesse sentido, não é? A seca atinge a economia de 133 cidades do Sudeste, região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, afetadas pela estiagem, responde por 23% do produto interno do país, né? Ou seja, vai afetar a economia mais ainda. Por que eu vejo, não vejo como alarmistas, não vejo como que vai provocar algum tipo de pânico na sociedade? Porque vêm as chuvas e depois todo mundo esquece, né? O reflorestamento, melhorar a qualidade do ar, né? Ou seja, o que é isso? Os escapamentos dos automóveis, né? Dos ônibus, né? Melhorar a qualidade de gasolina, escapamentos que já são usados na Europa e Estados Unidos, nos nossos carros que saem daqui de exportação, né? Aqui ainda não entrou. É um absurdo isso, né? Por que vejo com bons olhos isso? Porque terminada essa seca que sempre teve no país, Nordeste que o diga, já ficou uma vez aí 7 anos sem chuva praticamente, né? O que acontece? Esquecem de fazer, né, a lição de casa, de estudar e resolver o problema crucial, que é saneamento básico, plantar árvores, impedir o desmatamento da Amazônia. Ontem eu li uma matéria aqui para vocês, ou foi anteontem, que é um absurdo a gente ter uma estatística desta, saiu uma matéria dessa num dos jornais de maior circulação no país, a Folha de São Paulo, e não vir uma autoridade, nem econômica, nem do meio ambiente, nem de nenhum lugar, não é? Em cadeia até nacional ou num grande jornal, dá uma satisfação para a sociedade, não é? Eles têm um desmatamento de 20% na Amazônia e uma degradação de 20%. Isso equivale, gente, não é piada não, 5, né, estados de São Paulo, 5, não é? Equivale ao país França e Alemanha. Eu não sei se exagero, equivale a 838 mil campos de futebol oficial. E o pior de tudo, o desmatamento da Amazônia sem o reflorestamento, que é especulativo, que é criminoso, que a mesma mão que corta deveria ser a mesma mão que pegasse uma muda da mesma árvore, não é? Que isso é fácil de conseguir, gente, até um menino consegue. Você faz uma muda por estaquia e você tirou, planta, mas não faz, né? É claro que não faz, sabe por quê? Porque está correndo da polícia, está correndo de todo mundo, né? É um criminoso, é até pior do que aquele que está assaltando um banco. Sabe por quê? Porque o banco, o dinheiro, aquele dinheiro lá tem seguro. Essa árvore que é tirada do solo não tem, e ela afeta toda a região sudeste, não é? Essa região aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, ó, 23% do produto interno bruto do país. É Rio de Janeiro, é Minas Gerais, é São Paulo e é Espírito Santo. Todos eles com problema, sabe do que? Água, estiagem. Então por isso que eu vejo, ó, eu acho que a imprensa não deveria sair desse tema seca, deveria ficar aí até, né, como diz lá, ruminando o camelo, né, que é o único animal, acho que no mundo, que tem esse poder, né, por isso que ele fica até um mês, acho que sem tomar água, né, ele consegue atravessar grandes distâncias do deserto, porque ele rumina e volta, né, tanto o que ele comeu como um líquido, né, deve ser alguma coisa
bem molhada, né? E assim ele vai consegue sobreviver à falta de água, né? E de alimento. Olha, tem uma grande não, né? Eu vi, até eu comprei a ideia. Teve uma manifestação contra Dilma, não é? Isso é normal. São Paulo tem dia de manifestações contra Dilma e Alckmin. Cerca de 2.500 pessoas foram às ruas para contestar o resultado das eleições e criticar o governo do PT. Isso é sempre normal, gente. Teve em 1984, 25 de abril, nós fizemos um ato na Praça da Sé, né? Os estudantes e muitas outras entidades políticos, que foi onde nós aguardamos a votação das diretas já, a emenda das diretas já na Constituição da ditadura militar, né? Para que tivéssemos direito de eleger presidente da República. E foi a maior decepção, né? Eu lembro muito bem que José Sarney deu o voto, né, quase que de Minerva, né, na questão. Ele era da Arena, né, do governista, e não passou essa emenda das diretas já. E no outro dia tinha isso daí também, né? Muito menos, porque na votação tinha gente tomada a Praça da Sé, né? Eles deram 200 mil, mas mentira, né? Aí o que aconteceu? Não foi tão civilizada quanto essa, com cartazes, né? Foi polícia, tiro, né? Quebra-quebra. Então não é brincadeira não, né? E essa frustração desse povo que não conseguiu eleger o Aécio Neves e reeleger o Alckmin, né? Do PSDB lá em São Paulo, eu vejo assim de um equívoco assim, mas um equívoco, gente, proposital, pensado, não é? Porque o PSDB é um partido tão corrupto quanto o do PT, não é? Uma administração em São Paulo tão caótica quanto a do PT no executivo, não é? Nacional. E você vê aí, por exemplo, o problema de abastecimento, né? O problema de distribuição de água, o problema da corrupção dos trens do metrô, não é? O problema do mensalão do PSDB e muitos outros, né, que a gente não vai ficar ruminando, lembrando aqui, que você só pode pensar que a reeleição desse governador foi uma resposta, né, bumerangue do eleitorado paulista, que é um eleitorado inteligente, né? Deu para si próprio e para esse partido, como o da Dilma também. Eu vejo a reeleição da Dilma Rousseff como muitos filósofos, analistas políticos analisaram que o povo não estava votando se era corrupto ou não, que ia passar por cima disso. Eu vejo o contrário, não é? Num primeiro momento o povo estava pensando isso. Não tem escolha, ambos são corruptos. Mas num outro momento o povo pensou assim, falou, olha, escuta só, quem fez toda a sujeira não foi o Aécio, foi a Dilma. Então ela que vai ter que consertar. Tipo o que fizeram com o Alckmin, né? Então ela vai ter que arrumar toda a sujeira, toda essa bagunça aí de Petrobras que ela criou no governo dela, ou por omissão, ela não viu, não administrou direito, não é? E não o Aécio. Se entrar o Aécio, até ele começar a investigar, a saber e tal, ele vai passar um governo e não vai fazer nada. Agora a Dilma, ela tem a obrigação de arrumar a casa, né? Tirar as sujeiras debaixo do tapete, em 6 meses, um ano, não é? Ela já está enfrentando problemas aí com o Congresso, né? Entre esse negócio que ela pediu aí de plebiscito, e o Congresso está recusando, porque acha que é o representante da sociedade brasileira, e caso contrário, gente, vai acontecer isso daí, ó.
Hoje são 2.500 pessoas que saíram às ruas, né, em São Paulo, em manifestação contra Dilma Rousseff e Geraldo Alckmin. Amanhã podem ser 25 mil, 250 mil, né? 2 milhões e 500 pelo país afora, 5 milhões, e aí é o impeachment, né? Sem sombra de dúvida. E o Brasil já sabe fazer isso muito bem, não é? O Brasil não está dormindo, não tem essa de gigante dormindo, não, gente. Não tem mesmo. O gigante aqui há muito tempo está acordado e há muito tempo estão cantando, né, no ouvidinho dele lá, né, para ele dormir, para ele fazer naninha, e ele não dorme mais não. O gigante está bem esperto, né? Ele sabe o horário de dormir, de acordar, quando ele tem fome, né? Quando ele precisa comer, ele já raciocina muito bem. Então a gente tem que ficar, né, bem esperto aí em relação a o que vai vir aí do país, né? Que a nossa sociedade também está querendo para o nosso país, e é claro, né, depois o resto é conosco, né? Então a gente precisa fazer sempre a lição de casa, né, como diz. E eu acredito que a dona Dilma ainda está, agora ela está de férias, né? Nós temos que dar um descanso para ela, obviamente, né? Está de férias aí na Bahia, com a família, tudo, neto, a sua digníssima filha, né? Que é muito discreta, né? Parabéns, viu? Essa moça, essa filha da dona Dilma Rousseff, é de uma discrição, não é? Assim, passaram 4 anos de governo da Dilma, teve todos esses escândalos aí de Petrobras, né? Não quero, tô pondo, inocentando, isentando o governo dela, não. Mas você não ouviu, eu pelo menos não, eu vi na eleição do Igor Rousseff, o irmão dela, né? Agora da filha dela, eu não vi isso. Eu acredito que nem uma entrevista, né? Nada. Então eu acredito assim que ela está indo muito bem, né? Uma pessoa assim elegante, uma pessoa sóbria, né? Séria, que se coloca numa posição que ela sabe que é a dela, não é? Não tem coisa aí de que ela está fazendo lobby, influência, que enriqueceu, que é dona de uma empresa e tal e tal. Então isso aí que até agora eu não sei, né? Tô falando, tô elogiando até, tô elogiando, rasgando a seda aqui, mas é muito interessante mesmo, porque geralmente o que a gente vê de parentes, né, é barraco, problemas pessoais, problemas até às vezes com o pai, são empresas que cacifam, vira sócio, aí comprou fazenda, comprou empresas de telecomunicação e vira um disse-me-disse que você começa a ver até nas filas dos bancos, na fila do supermercado, todo lugar já comenta, vira aquele zum, né, de abelha ou formigueiro. No caso dela, não. Eu acho que aí, ó, parabéns, viu? É por aí. Moradores da Grande BH, a Copasa garante água até fim da tarde de domingo. Olha só, hein? Tá acontecendo aí talvez algum problema aí na rede de abastecimento, na Copasa, e a notícia está aí que eles estão garantindo que talvez retorne, né, uma manchete do jornal até domingo. Vocês sabem aí, ó, celebridades, né? Agora que eu vou falar aí pra vocês, né? Vocês não vão ficar chateados, nem vão falar que eu tô cometendo bullying aqui, né? Mas vamos aqui, ó, celebridade aqui que eu vou falar é do gorila. Mas a Copasa garante que moradores da Grande BH terão água até fim da tarde de domingo. Corte atinge 115 bairros de Belo Horizonte e 11 cidades da região. Se houver casos em que a falta de água permaneça até amanhã, o consumidor
pode acionar a concessionária por telefone 115, ok? Então, ó, além de comunidades das regiões noroeste, norte, oeste, Barreiro e sul de BH, parece que aqui vai faltar água, né? Foram afetados 24 bairros de Betim, 24 de Contagem, 20 de Vespasiano e 16 de Ibirité. Os municípios de Igarapé, Mário Campos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa e Sarzedo tiveram o fornecimento completamente cortado para a operação. Segundo a Copasa, a suspensão ocorreu apenas devido às obras e, apesar da estiagem, não há risco de desabastecimento ou de racionamento de água. Em caso de imprevistos, a estatal admite usar caminhões-pipa para abastecimento de emergência em serviços de educação e saúde. Olha, por meio da duplicação de 4,5 quilômetros da adutora do sistema de produção Rio Manso, a companhia ampliará de imediato em cerca de 400 litros por segundo a oferta de água tratada em BH e região metropolitana. Essa é a primeira etapa do projeto, que pretende aumentar a produção total do sistema de 4 metros cúbicos por segundo, para 5,8 metros cúbicos por segundo e duplicar 16 quilômetros da adutora. Está explicado aí, então, não é uma falta d'água, mas totalmente justificável e real, né? É uma duplicação aí de fornecimento de água, né? E da adutora que vai abastecer aí mais municípios. Filhote de gorila já tem nome no zoo da capital, né? Bacana, nasceu aí ontem, né? Acho que a notícia foi de ontem, né? Então nós jornalistas às vezes pecamos aí, erramos, né? É feio, a gente fala uma coisa, uma notícia. E eu ontem, olha só como a gente na internet, agora você tem que ficar muito esperto. Ó. Ontem eu vi uma notícia que o Atlético Mineiro ia jogar ontem às 19h30 contra o Atlético Paranaense, mas essa notícia já tinha passado, já tinha jogado, gente, né? Anteriormente, acho que um ano passado, vamos dizer assim. Mas o Atlético joga hoje, né? E eu ainda postei lá no Facebook lá a bandeira do Atlético e né, dizendo que o Atlético tinha que atacar, fazer gols e vencer, né? Que esse era o Atlético. Olha só que mancada. E agora tá aqui, né? Às vezes você fala, nasceu ontem. E os caras já sabiam, ele já tinha nascido, né? Estavam esperando ele tá bonzinho, belezinha, né? Pra dar a notícia. Então tá aí, ó. Filhote já tem nome. Gorilas viram celebridades no zoológico de BH. Primeiro gorila nascido em cativeiro na América Latina, filho de Lou, ganha nome de origem tupi-guarani, que significa amado e desejado. Olha só, ele chama Sauíde em tupi-guarani, né? É isso, eu já ouvi falar essa palavra aí, Sauíde, amado e desejado, né? Muito bonito. E ele também, você pode ir lá no zoológico, né? Levar seus filhos, levar lá o celular, né? Não sei, tô falando assim, né? Máquina de tirar fotografia, eu sei que pode, né? Porque tem um pessoal aí que tem principalmente obras artistas, né? Como é que chama? Artes plásticas, né? Você não pode levar o celular. Tem uma questão aí de aquecimento, essas coisas todas que pode deteriorar a obra, né? E aí não pega bem, não é, gente? O autor depois vai ter que fazer reparos, essas coisas todas. Então aí nasceu o Sauíde, e você pode ir lá no zoológico tirar fotos, né? Ele já virou celebridade, né, gente? Já deve ter muito, até como é que chama aí, que os caras gostam de fazer lá, não é post, não, como é que chama? Selfie, quando você encontra uma personalidade ou um amigo e tira foto com ele ou de alguma coisa, né? É isso aí, aí vira selfie. Mais uma mania, né, do ser humano para que gosta, né, para conviver, né, gente? É legal, eu acho legal isso, acho legal, não vejo crítica. É claro que tudo, até se você tomar água demais, né, que faz muito bem para a saúde,
não vai fazer bem, né? Então tudo tem que ter uma dinâmica equilibrada, né? Para não fazer mal, não prejudicar ninguém, né? Como até a gente mesmo, e a gente ir vivendo, não é mesmo? Então esse negócio aí do selfie aí é bem-vindo, porque tira as pessoas da mesmice, né? Você brinca, posta para várias pessoas e às vezes vira até o meme, né? O meme, quando eles fazem um trocadilho em cima daquilo, não, uma mancadinha que você deu, essas coisas todas, né? Então é muito saudável, eu vejo como bastante saudável. O que já não é você invadir, o cara invadir o celular, o computador de uma pessoa, né? E postar fotos pessoais, né? Às vezes de nudismo e etc. Agora eu vejo também, gente, como uma grande mancada uma personalidade, uma celebridade manter no seu computador e no seu celular fotos de nu, fotos que ela tirou. Ela tem total direito de fazer isso, mas veja assim, temerário ela deixar fácil, enquanto que ela sabe que um hacker pode entrar, né, no seu aparelho e conseguir, né, alguma coisa aí e depois trazer aborrecimentos, né? Olha só, esporte aqui, o Fluminense, tá a manchete aqui do jornal O Globo. O Fluminense vence a quarta seguida e dorme no G4. Fred com 100 gols na área dos pontos corridos do Brasileiro e Conca marcaram na vitória de 2-0 sobre o Goiás, não é? Então desbancaram o Atlético Mineiro, que estava em terceiro, né? Mas dorme porque o Atlético vai jogar aí com o Atlético Paranaense, né? Olha só, a coisa ficou ruim para o Atlético Paranaense, né? O que vai ter que segurar o Galo, porque só interessa a vitória para o Atlético Mineiro, né? Para ele voltar aí ao terceiro lugar. Já o São Paulo também pode desequilibrar finalmente o Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo vencer hoje o seu jogo, né? Ele vai ficar a poucos pontos do líder Cruzeiro, né? Sendo que há 16 rodadas atrás, somente o Internacional fez esse feito aí, não é? De chegar perto aí do líder Cruzeiro. Na ciência, gente, tem uma notícia aqui boa, não é? O mundo, não é o Brasil, deverá quadruplicar energias renováveis até 2050 para conter mudanças climáticas. Novo relatório do IPCC afirma também que combustíveis fósseis precisarão ser extintos, né? Então, uma grande notícia aí, ó, começa a mudar, né, a mentalidade. E você sabe, né, o que é combustível fóssil? É a gasolina, é o petróleo em si, né, o carvão, tudo da poluição, que é prejudicial para a natureza, e nós também, que estamos incluídos aí na natureza, né? E a longo prazo, não é? Muitos problemas de saúde, né? Muitos problemas para a economia também, e alto gasto, gente. As termoelétricas, por exemplo, né, nessa crise de chuva, come um dinheiro nosso que é assustador, né? Em relação ao petróleo. Vai melhorar aí daqui a pouco, né, com um pré-sal e tudo, mas é muito dinheiro. Nossa balança comercial em relação à exportação de petróleo, hein? Veja só, comprar petróleo, comprar gasolina, né? Assim, não dá para entender, né? Proposta de Dilma deixaria a Câmara nas mãos de 7 partidos. Reforma política, fim da coligação para a eleição de deputados, estabelecimento de cláusula de barreira pode mudar Congresso. Olha só, né? Aqui também tem os colunistas e blogueiros. Fernando Gabeira, há muito tempo que não viu o Fernando Gabeira, está escrevendo aqui como que se dança o baião. Aprendi. O baião é com o pezinho na frente, batendo assim, gente, o zabumbo, o triângulo, né? Comendo solto aí. Aprendi que as derrotas que nunca
com as derrotas, que nunca se deve julgar o voto dos outros. O voto. É isso aí. Gente, por hoje é só. Viu? Muito obrigado. Desculpe o pequeno atraso aí. Saúde, paz. Até amanhã às 8h30, onde voltaremos aí. Só deixa eu ver aqui só uma coisa, ó. Não falei aqui para você. Estúdio Pés e Companhia, Podologia, né? Rua Icó 400 3072 1197. Você tem algum problema no pé, pode ir lá nesse instituto, né? Que você vai tratar seu pé, vai ficar maravilhoso seu pé, joinha mesmo, mas muito bacana. Claro que não é na primeira sessão também, porque, gente, milagre só um que fazia, né? Mas você vai tratando sessão a sessão, seu pé vai ficar novinho, sem dor, circulação sanguínea volta, e você ainda recebe uma massagem, a reflexologia podal maravilhosa, que você fica nas nuvens. Tem que sair até escoltado de lá, porque senão é capaz de algum acidente, viu? 3072 1197, Estúdio Pés e Companhia, Podologia, Rua Icó, bairro Saudade, né? Rua Icó 400. Faça estacionamento, viu? Agora, se você quer passar um Natal tranquilo, dando um sorrisão, Dr. Center. Atende na Rua Santa Catarina 438, em Belo Horizonte, 3211 5001. E você, gente, ganha uma economia aí de quase R$450, não é? Porque você faz uma limpeza, né? Aquela limpeza não, aquele branqueamento que está muito em moda agora. Tem gente que tem os dentes perfeitos, né? Cuida direitinho e tal, mas está meio amarelinho, toma muito café, ou fuma um cigarrinho, né? Essas coisas todas. Então, faz lá, ó, na Dr. 13211 5001, você vai pagar só R$ 49,90, viu? Eu explico, R$ 49,90, mas aí você tem que fazer uma inscrição, indicar umas pessoas, sua família e tal, e aí que a Doctor depois entra em contato, oferece serviços e tal, e se as pessoas de livre e espontânea vontade quiserem, vão lá no consultório e fazem. Mas você, por esse ato, já ganha R$450, né, em média, porque está custando na praça aí 500, 800, 900, esse clareamento dentário. 3211 5001. Agora, você é uma pessoa estudiosa, gosta de estar atualizada, ser útil, tem gente doente na família, faz esse curso, ó, curso de formação de terapeutas no Sistema Floral de Minas Gerais, Florais de Minas, modular semipresencial, em Itaúna, Minas Gerais. Quem é o professor? O docente Rodrigo Campos, professor, terapeuta e psicólogo dos Florais de Minas. 29 e 30 de novembro de 2014. O telefone para inscrição é o 37, você não paga interurbano, 37 32 42 11 47. Simone de Paula, curso de formação de terapeutas no Sistema Floral de Minas, modular semipresencial em Itaúna. Você não pode perder esse curso, viu, gente? Não pode, porque os florais, ele é feito das flores, serve para depressão, falta de sono, apetite, remorso, tem tanta coisa, gente, que você vai ficar deslumbrado. Você vai aprender a colher a flor, a conhecer a flor, a fazer o floral, a estocar e administrar, não é? E até descobrir, porque tem um repertório de mais de 100 perguntas, como a pessoa está, não é? E o que ela deve tomar. Já são mais de 800 casos de febre chikungunya no país. Secretaria de Saúde de Passos faz alerta para o vírus chikungunya. CESPA, intensificações de controle à febre chikungunya no Pará. Na Bahia, você sabe também, ó, Sergipe de fora da febre de chikungunya, ainda bem. Bahia tiveram muitos casos, então são mais já de 800 casos de febre chikungunya no país. Essa febre, ela ataca as juntas. O chikungunya, o nome quer dizer emborcado, encurvado, né? Ataca as juntas, dá muitas dores no corpo, né? E todos os efeitos, né? Os sinais, sintomas de uma gripe forte. Então o chikungunya aí atacando, gente. Tome muito cuidado, né? Não é letal, diferente do Aedes aegypti, que pode ser hemorrágico,
o chikungunya dessas dores e já tem muito tratamento aí eficaz, né? Diferente do ebola aí, que já matou mais de 4.500 pessoas, né? E ainda não tem tratamento eficaz aí, nem vacina, remédio que se possa tomar e melhorar. Então vamos ver se as autoridades começam, né? E também não podemos esquecer, né? Não é só autoridades não, daquela campanha que tínhamos contra o Aedes aegypti, que é primo dele, né? O outro é o Aedes albícola. E esse mosquito, ele tem um vetor, né? Dele que águas empoçadas, ele prospera, vasos, pneus, garrafas, latas, tudo que for recipiente que tiver uma água empoçada, ele vai lá, né, e prolifera e nasce um mosquitinho aí, e ataca à tarde, né? Então é bom as autoridades e todo mundo começar também, né, recrudescer, reaviver esta campanha, ok? Muito obrigado, saúde.